Muito bem-vindos a mais um Bolha Podcast. Hoje com um convidado ilustre, Vitor Drummond, escritor, professor, advogado, que entra na nossa bolha para falar sobre algo que está todo mundo falando, altíssima inteligência artificial generativa. Se você não sabe do que se trata, hoje a gente vai falar para você. Boa! Vitor Drummond, explica pra gente o que é inteligência artificial generativa. Começamos bem, né? Tudo bem, turma? Obrigado. Uma alegria estar aqui. Obrigada a você por aceitar o convite. Imagina, uma alegria, uma alegria. Eu acho que essa é a pergunta, ponto de partida, mas ainda é a chegada, sabe? É um paradoxo, assim. Inteligência artificial como conceito existe já há algum tempo. Desde 1956, que foi cunhada a expressão inteligência artificial. Ela mistura vários conceitos, né? A gente pode falar no que a gente chama de aprendizado das máquinas, machine learning, pode falar em inteligência artificial não generativa, quando é aquela que tem processos de mecanização, né? E que a gente fica, em geral, muito feliz com esses, né? Você não precisa ir para a fila do banco porque você tem um monte de processos que a tecnologia traz. Mas a inteligência artificial generativa é aquela que busca trazer um resultado criativo por meio da tecnologia. Então, é um conceito, em algum sentido, ainda em aberto, curiosamente, porque a gente não sabe exatamente o limite até onde ela pode ir. E ela joga também muito com o nosso imaginário, porque se a gente pensar em distopias ou em literatura de ficção científica, filme, etc., a gente sempre pensou que o mundo poderia ser dominado por robôs, por ciborgues, etc. E tal. E, no fundo, a inteligência artificial ela está vinculada a isso, porque a inteligência artificial seria um espaço que ocuparia, ou poderá vir a ocupar, parte do que é basicamente exclusivamente humano, que é a criação, né? Outro dia eu fiz uma postagem falando sobre isso, aí teve um sujeito que falou, mas você é biólogo? Jogou lá uns cocôs, uns vômitos lá na minha postagem, que né? Tem uns muito haters, né? na internet, né? E aí perguntou se eu era biólogo, se eu era não sei o quê e tal. Eu chamei ele para o debate, ele não quis, acho que ele queria só jogar coisas, né? E porque estava me criticando, dizendo que eu falei que era a única espécie criativa é o ser humano. Mas, claro, a gente tem que entender que é a única espécie criativa do ponto de vista do que nós entendemos como criação, sobretudo do ponto de vista do que nós atribuímos como criação para a proteção nos direitos autorais. Então, é um conceito, de certa forma, um pouco reduzido. É verdade. A gente pode tratar sobre o que é pensamento, sobre o que é criação, mas o importante é que a inteligência artificial, como ela está se colocando para nós agora, primeiro, tem que ser vista do ponto de vista ético. Acho que essa é a discussão. Não dá para a gente vir aqui num podcast em julho, que a gente está, sei lá, julho de 2023, e achar que vai ter respostas jurídicas e tecnológicas, né? Primeiro porque tecnológicas, porque amanhã já vai ter uma novidade que a gente vai receber. Não sei quando vai ao ar o podcast, mas quando for já terá acontecido um monte de coisas inovadoras. E o direito também, por seu turno, não vai conseguir acompanhar. Agora, a discussão é ética. É uma renovação sobre o que a gente quer e para onde a gente vai com as decisões que a gente tomar, que tem a ver com postos de trabalho, tem a ver com os resultados criativos decorrentes da inteligência artificial, com concentração de capital, com o resultado estético, tem a ver com se a gente vai abrir mão de criar. Então, todos esses elementos passam pela filosofia ética, pelo que nós desejamos para nós. Então, acho que, em suma, se é que tem, como é fácil de falar, em suma, na inteligência artificial, está tudo muito em aberto, a gente está entendendo os conceitos, mas, basicamente, não é o que a gente pensava que aconteceria na humanidade. Ou seja, não é que a gente terá robôs ocupando o nosso espaço necessariamente. A inteligência artificial está muito mais no software, está muito mais nos comandos, nas decisões que partem de nós e permeiam o nosso universo, assim. E do ponto de vista da criação,
ela tem impactos que podem ser definitivos. Na verdade, é meio que... eu sinto um pouco que ainda é meio terra de ninguém e que a gente está fazendo essa plantação do que será. Né? As discussões que estão vindo agora, que explodiram agora, elas são exatamente o que vai pautar daqui para frente. Ninguém sabe de nada ainda. Eu acho que não tem um ponto fixo, né? Tem só discussões. E é isso que causa tanto furor, né, as questões éticas, as questões profissionais, da onde isso vai, e por isso que causa tanta dúvida, né? E até um certo medo. Claro, total. Né? Eu tenho a impressão que o debate explodiu em algum sentido por algumas razões. Uma delas, o surgimento do ChatGPT, né, como ferramenta que possibilita a escrita, né, para quem não sabe, que possibilita a escrita de textos e a resposta a algumas perguntas por meio de uma ferramenta de inteligência artificial. E aí isso suscitou discussões éticas. Né? Então, isso é um elemento. Né? Se a gente pegar o ChatGPT, por exemplo, na área que eu trabalho como professor, que é direito, os alunos começaram a utilizar a ferramenta para escrever textos que não são eles os autores. Por isso eu digo que a questão é primeiro ética antes de direito. O direito pode ir lá e discutir assim e apontar. A gente pode apontar no direito, isso é um plágio ou isso é um falseamento de uma autoria, etc. A gente pode discutir isso. Qual é o resultado pragmático? Qual é a melhor resposta para isso? Eu não sei te dar imediatamente, mas a minha pergunta primeiro faz sentido usar a ferramenta para isso? Né? Se você tem um estudante, se você tem um pesquisador, que ele não vai fazer a pesquisa e alguém vai fazer a pesquisa para ele, a pesquisa deixa de ser pesquisa. Sim. Né? Na academia e na pesquisa científica, a gente trabalha com fases. Então, se eu faço uma pesquisa que seja no direito, revisão bibliográfica. Basicamente, em geral. Então, eu vou entender o que foi escrito antes, analisar, pesquisar, tomar conclusões e ficar pensando num exercício solitário. A pesquisa acadêmica ela é solitária. Então, você fica ali pensando o que eu vou desenvolver, será que faz sentido, muda de opinião, fica ali um tempo. Se você transforma... Qual é o resultado disso? O resultado é uma melhora. Ciência, nesse sentido, claro, tem muitas coisas, mas ciência e academia são uma melhora do que você tem. O que a gente faz é colocar um tijolinho. Então, na minha carreira de professor, eu coloco um tijolinho para falar do direito do folclore, um tijolinho para falar do direito dos atores. E eu vou colocando um tijolinho. Quem vem depois de mim, olha, vê aquele tijolinho e põe alguma coisa em cima. E a gente vai crescendo no conhecimento. Essa é a lógica. Se você tem ferramentas que substituem isso, acaba. Então não faz sentido, né? Não faz sentido a ciência. E aí, só complementando uma coisinha que eu acho importante, tem um outro elemento, que é assim, eu sou escritor. Eu quero o resultado final bom, mas eu quero escrever. O meu desejo está na realização durante a escrita. Sabe? Não é o final. No processo, né? No processo, é no encantamento. Em tantos cenários pessoais a gente vê isso. Se a pessoa está interessada em outra pessoa, o galardeio, né? A paquera tem o seu valor. Claro, estou fazendo uma metáfora super simplória, mas para o nosso público entender também. Não existe fórmula, é pessoal, super subjetivo. E assim, se eu vou escrever e eu já tenho resultado, cadê o tesão? Cadê a vontade de escrever? Eu não tenho mais. Cadê o que você... O que eu sou. Você é, exato. Se eu sou escritor e alguém escreve para mim, eu não sou mais escritor. Exato. Agora, Vitor, você está trazendo essa perspectiva como artista, como quem cria. Agora, pensando nas empresas que contratam. Porque a gente vive nesse sistema capitalista, mesmo em relação à arte, né? Mesmo em relação à produção, seja de um livro. Até que ponto isso pode chegar? Esse que é o meu medo em relação aos postos de trabalho, que foi o que você comentou. Tá. Eu não sei até onde pode chegar, mas eu sei que vai ter impacto muito grave. A tecnologia sempre tirou postos de trabalho e vai continuar tirando. O que acontece é que ela substitui. Então, ao invés de haver tantas pessoas fazendo esta coisa, precisaremos de outras pessoas fazendo algo que gere esse resultado. O que acontece é que uma apresentadora de live ou de podcast não é substituída como pessoa por uma programadora. Então, você não vai ser uma pessoa que irá programar algoritmos
e deixar de ser apresentado. Não é a mesma pessoa. Então, o que acontece é que esse processo é um processo que a sociedade precisa dar uma solução. E pensando eticamente. Eu vi esses dias um estudo, pena que eu não tenho a fonte, assim, porque ele veio na minha cabeça, mas dá para ser pesquisado relativamente fácil. Parece que para daqui a, sei lá, 10 ou 15 anos, uma altíssima porcentagem dos trabalhos que serão necessários ainda nem existem. Nem foram criadas, as Nem profissões não nem foram surgiram, criadas. né? A gente pode genericamente falar em programação, em criação de algoritmos, alguma coisa assim. Então a gente pode pensar em informática, tecnologia, engenharia de produção, engenharia informática e tal, como área geral, assim, né? Mas a gente não pode pensar em especificidade. Quem é que imaginar que em 2023 a profissão de piloto de drone existiria, seria significativa e Exatamente. não é? Seria um drone. Piloto de drone, quer dizer, o que será? Eu tenho um filho de 15 e um de 12. Eu não sei o que o meu filho de 12 anos vai ser como especialista. Será que ele vai ser piloto de drone? Vai existir drone quando ele for um profissional? Ou vai ser uma outra coisa, não é? Que não dá para saber. Então, assim, só concluindo essa ideia. Eu acho que a gente precisa entender e cravar que sim, haverá substituição maciça de postos de trabalho. Há profissões que estão em risco muito grave. Nas artes, os dubladores, os locutores, Risos. parte significativa desses trabalhos será substituído, infelizmente, no sentido criativo e humano e da percepção das pessoas, infelizmente, por máquinas. O que a gente pode fazer em qualquer profissão que venha, inclusive, a ter o seu espaço ocupado, é ver de que forma essas ferramentas podem auxiliar os próprios profissionais. Sim. Esses dias me comentaram, você não tem medo com o ChatGPT dele ocupar o seu espaço como advogado? Não, eu não tenho. Eu não tenho porque eu não faço somente escrever petições no ChatGPT. Existe um monte de outras coisas que eu faço. E que podem ser feitas por outras pessoas, mas da forma que eu faço, por enquanto, são irrepetíveis. A forma com que eu lido com as pessoas, com que eu lidero determinados grupos, Mas e era etc. nesse ponto que eu queria bater, exatamente, do ChatGPT, para nós que somos autores, escritores, né? Eu, no meu caso, sou jornalista. A gente fala muito... Também estão super assustados. Não, super eu assustados. Mas olha, também. olha Nossa, que loucura, muito. porque eu me peguei, né? Eu descobri o ChatGPT e você descobre uma facilidade ali no teu trabalho. E às vezes você cogita, fala, vou melhorar num texto aqui, vou fazer isso aqui. Eu falei, cara, eu estou me traindo. Foi uma coisa que eu senti em relação ao meu trabalho, assim, sabe? De falar assim, beleza, eu escrevi isso daqui do jeito que a Teodora escreve, a Teodora vai revisar, não sei o quê. Mas pode ficar melhor. Deixa eu jogar ali no ChatGPT. Joguei, realmente é um texto incrível. Eu falei, mas e você que estudou, que fala, cadê você aí dentro? Eu realmente me senti... Então, quando eu coloco isso em pauta... Se usurpando, você estava se usurpando. Exato. E é isso, né? É isso. Porque ele faz a leitura do seu componente, do que você levou para retroalimentar. Exato. Ele agora tem as informações que você levou. Então, mas a gente não pode... Exatamente isso. E eu venho a pensar em termos maiores, porque eu estou pensando em unidade, como a Teodora se sente. Se a gente pensar em termos sociais, na sociedade, como a gente vê isso também? Será que a gente, ao consumir isso, a gente também não está nos usurpando como sociedade? Será que se a gente barrasse um pouco esse tipo de consumo do que vem por aí, claro, será que existe essa possibilidade? Muito interessante isso. Eu acho que é um dos pontos de reflexão éticos que a gente precisa ter. E aí a gente pode pensar assim, vamos pensar aqui juntos numa hipótese. Qualquer ferramenta de inteligência artificial que ela não substitua determinados processos de forma a matar aquelas pessoas, de forma a ser uma fraude contra terceiros, a não provocar situações que nós já entendemos que são situações sociais que nós não desejamos, não é? Porque assim, a gente não pode impedir as pessoas de matarem as outras. A gente pode dizer que é crime. A gente pode penalizar, a gente pode sancionar. Enfim, o direito tem esse objetivo. Mas, veja, por que a sua colocação é muito brilhante e ela é muito significativa? Se eu faço uso de uma ferramenta
e essa ferramenta vai possibilitar a existência de algo que não existiria sem ela, e eu não substituo ninguém, porque eu não contrataria ninguém, me parece que eticamente eu estou liberado. Sensato. Vou usar o exemplo. Tem uma ferramenta aí que eu tenho usado para fazer uns vídeos nas redes sociais, inclusive falando sobre isso, sobre inteligência artificial. Ela é uma ferramenta, em algum sentido, de inteligência artificial, porque ela põe a legendagem automática, etc. Ela pode fazer a tradução. E aí eu estava exatamente conversando com uma pessoa, trabalhando comigo, e dizendo, olha só, parece um contrassenso, né? E a pessoa disse para mim, parece um contrassenso. Eu disse, mais ou menos. Se eu não tivesse a ferramenta, eu não faria. Porque eu não ia legendar. Porque eu não ia fazer a tradução e a gente não teria o resultado, que é um resultado criativo. Então, se você tem a tecnologia que permite ampliação do processo criativo e do resultado, a gente não tem um problema ético. A gente passa a ter um problema ético se quando a gente vai assinar os termos e condições, ele diz lá, poderemos utilizar a sua voz para padronizações de não sei o quê, ou a sua imagem, etc. e tal. Eu tenho a impressão que as ferramentas de inteligência artificial, com essa imposição de cláusulas gerais, de termos e condições, as empresas terão que ter uma responsabilização muito grande nisso, porque esse é o ponto. Todo mundo assina cláusulas, mas se você assina cláusulas de algo que está vinculado à sua personalidade, você tem uma discussão bastante mais grave. Eu não posso ser obrigado, se muda o paradigma e todo mundo é obrigado a usar ferramentas, senão não existe no mundo, eu não posso ser obrigado a ceder parte da minha personalidade para uma ferramenta por isso. É injusto, é inadequado, enfim, eu acho que esse é o ponto. E quando a cláusula contém... Black Mirror. E quando a cláusula contém assim... Você está liberando sua imagem, sua voz, seu jeito de ser, sua cara para futuras, Produções futuras. futuras tecnologias, coisas que não foram inventadas. Isso é perigosíssimo. Muito. Você nem sabe para Aí que eu acho que a gente entra no primeiro episódio da sexta temporada do Black Mirror, que é o episódio da Salma Hayek, que é genial. Genial. Que para quem não assistiu, assista, né? Por um contrato, a Salma Hayek libera os direitos de uso de imagem, de voz, né? da imagem dela totalmente para essa empresa de streaming. E essa empresa de streaming coloca a Salma Hayek em situações onde que ela não faria. Isso. Entendeu? Nem se estivesse gravando. Exato. Dentro de um personagem, Nem que ela fosse faria. Um personagem, exato. Entende? E é a imagem dela que está lá fazendo aquele tipo de ação. Então, eu acho que também... O imaginário popular mirava uma coisa... Metrópolis, Fritz Lang. Total. E a gente vai chegar no comercial da Volkswagen com a Elis Regina. Né? Aí me parece que não existiria ninguém para fazer a Elis Regina. Né? Nesse ponto, tá ok, entre aspas, a Elis Regina estar ali. Claro. Né? A gente teve uma série da Elise que foi muito bem incrível, interpretada deu por o uma papel, atriz, exatamente, né? deu o trabalho para uma Andréa grande, Horta. Andréa Andréa Horta, Horta, maravilhosa. grande atriz. É bonito ver o trabalho né, de você personificar outro ali, estudar tanto que você fica parecido. Isso é uma das coisas que me encanta no trabalho de ator, é por isso também que eu sou ator. Né? Claro, o falseamento que é o criativo. Exatamente. Exato. Vamos O contar uma parecer, mentira. essa mentira que todo mundo acredita. A gente vai no teatro e acredita. Gente. Exatamente. Você entra no teatro sabendo que vai ser enganado e mesmo assim Isso. você vai para ver. Me engane, mas me engane de uma forma bonita. E linda. você entra na história. Esse é o ponto. Se for bem feito, você entra na história. Você esquece que você está só no teatro. Você tem que lembrar, né? Porque a gente pensa em imagens, então a gente se conecta em imagens. Desculpa te cortar. Não tem problema. Eu queria dizer isso, para a gente talvez falar um pouco do Black Mirror, do comercial esse da empresa de carro que tem a Elis Regina. Me parece que ali ninguém perdeu o posto de trabalho. Tem o roteirista, tem o diretor de fotografia, né? Tem o diretor geral. Mas e se a gente começa agora, de certa forma, trazer à vida de novo esses mortos aí?
E se a série... Tem até Ou um até termo os já vivos, para né? que é para Ressuscitação. não, para celebridades mortas, putz, eu li isso. Ah, esqueci de Eu tenho de mais pegar. medo dos vivos que podem ser substituídos também. Pois é, mas o que me interessa nessa pergunta é assim, como colocar palavras daqui a pouco na boca de gente que não está mais aí? Sim. Isso Isso é Ou gravíssimo. pensamentos, ou... Isso é Perigosíssimo. gravíssimo. E a gente não pode pensar só na nossa temporalidade. A gente tem que pensar o seguinte: se a tecnologia for suficiente para a gente ter uma percepção misturada entre o que é real e o que não é real, a gente tem que pensar pelo menos numa próxima geração que estará sendo enganada com coisas ditas e feitas por pessoas que elas não conheceram. Nossa, A gente precisa entender isso. Esse é um ponto bastante grave. E a gente não pode esquecer. Técnicas de publicidade, né, de propaganda foram utilizadas para reafirmar mentiras. Essa foi a técnica do nazismo há 80 anos atrás. Então, o Goebbels, que era o ministro da comunicação do Hitler, foi ele que, em tese, cunhou a frase: uma mentira repetida 1000 vezes se transforma numa verdade. Era uma política de entendimento Estado, estético e tudo vinculado. Né? Esse entendimento goebbeliano era a arte superior, que é a arte alemã e etc. E tal. Então, tudo isso, se você pega um documentário da cineasta, gente, esqueci agora, Riefenstahl, esqueci agora, daqui a pouco vem na minha cabeça, que era a cineasta do nazismo, né, ficou assim carimbada. Você vê o avião chegando em Nuremberg num evento que eles fizeram para reforçar as leis anti-judeus, assim, as leis que eram as leis mais graves naquele momento. A estética... Tocando Wagner na trilha. Total, exato, Wagner. Então, assim, a estética, você olha e fala: não, isso aqui não é mal. Isso aqui não pode ser mal. Sim. Então, a gente é enganado com as concepções artísticas e esse conceito de bom, de ruim, de bem e mal. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente precisa dar um freio de arrumação, pensando assim, eu quero isso como... E não pensar só como um consumidor, senão a gente entra naquela discussão capitalista. O consumidor quer isso, aquilo. Não, Sim. eu quero saber o seguinte: eu vou assistir isso. uma série, eu vou ler um livro em que todas as pessoas foram substituídas, ou eu vou aceitar isso, ou eu vou aceitar como um trabalho de mestrado, um trabalho que tenha sido feito no ChatGPT? Ai, que Não, desespero, isso gente. não é um trabalho de mestrado. É exatamente Então o que eu coloquei. zero. A gente vai consumir Fora. isso, a gente tem o poder também de balizar, Claro. de frear isso. Essa que é a minha grande questão, assim, porque a gente fala, a sociedade, nós somos Nós a somos. sociedade. Nós estamos claro. criando a Nós inteligência que- artificial. nós criamos, Mas, nós Théo, que... desculpa, só para complementar isso que você está falando, como eu vejo que é consumido os conteúdos e as coisas nas redes sociais, eu acho muito difícil a gente fazer esse questionamento hoje. Sim, Eu acho também... importantíssimo, mas eu acho que poucas pessoas estão se questionando. Eu acho que E vai a entrar no facilidade automático. vai Vai entrar no entrar automático. Entrar no automático. Igual tudo entrou até Sem querer Claro. ser pessimista, mas, Não, talvez já Não, mas mas seja. é, mas Schopenhauer na veia, é Não, isso. e outra, mas assim, é exatamente a gente... Pobre Ninguém Schopenhauer. parou para pensar até agora. Essa que é a questão. Se não formos nós que vamos parar para pensar, é o que você falou. Como que vai ser as outras gerações? Como que vai ser daqui para frente? O que a gente vai aceitar consumir? O que a gente vai... Então, assim, são questões que estão surgindo agora. A gente, é terreno de ninguém. A gente não sabe direito do que a gente está falando. Né? Eu acho que é esse o desespero de todo mundo. Né? De, tipo, para onde vamos e qual é o meu papel dentro disso? Nós viramos animais de consumo, né? Nós viramos o produto e o sujeito. Né? Então, quando a gente compra a ideia de que é bom não ir ao banco porque nós temos um aplicativo, foi facilitado para nós um dos bens ou commodities, que isso já foi dito várias vezes, mais preciosos que a gente não tem, que é o tempo. Então, quando o sujeito vai lá e diz, vejam como a quantidade de publicidade está vinculada a isso, né? E como as redes, por exemplo, são tão cruéis
naquele processo de viciar as pessoas, né? O TikTok, eu preciso Nossa. mencionar, Scrolling. é um dos mais violentos com isso. E não tem nenhum pudor com essa questão vindo da China e etc. E todo o entendimento do coletivo e etc. Do coletivo não, do plural, não do coletivo, né? De uma coletividade numérica. Então, essa discussão ética, isso, a gente não pode ter pudor para falar sobre isso. O TikTok te paga 5 centavos para você assistir 10 minutos de vídeo. Troço Te paga. inacreditável. surreal, Te é paga. surreal. Aí, essa mesma indústria cria uma ferramenta que ela diz o seguinte: você que economiza tempo indo ao banco... Economiza, né? você Porque cada vez a também gente tem vai menos tempo. economizar tempo. Saí muito de longe do microfone, né? Você também vai economizar tempo ao escrever um texto, ou seja, chat GPT. Sim. Tá bom, não é um banco que é dono do chat GPT, nem sei, né? Acaba Vai tudo saber. sendo a mesma coisa. Acaba tudo sendo a mesma coisa. Mas, enfim, a lógica é: eu economizo o seu tempo que você não vem na fila, porque para ir para o banco a única coisa que você precisa é tirar dinheiro físico. Mais isso, Não o resto se Que usa nem mais, existe né? mais, né? Aí você economiza também ao escrever. Beleza. Só que a compensação é que você não tem tempo para usufruir tudo que eu te apresento, também como indústria, como capitalismo, etc. Você não tem tempo de ler os livros, você não tem tempo de consumir nada. Então, nós viramos sujeitos que temos o tempo vendido para nós de novo Mas não temos tempo. e não temos o tempo para nós. Então, tem um filósofo que eu amo, que é o Byung-Chul Han. Ele é ele já coreano, começa, ele já começa no aqui. enxame. Porque ele é coreano e filosofa em alemão. Então Caramba. ele já está aqui. Os caras que tem coreano e alemão Veio no de seu outro repertório mundo, né? existencial e aprendeu mais velho alemão, ele foi mais velho para a Alemanha. Ele tem uns 15 ensaios. Eu estou comprando absolutamente todos e é o filósofo contemporâneo assim, que eu mais gosto. Estou tentando trazer ele para o Brasil, para umas conferências. Mas ele é um ermitão, assim, um cara que não... Porque a filosofia dele está toda baseada nisso. E um dos ensaios, que é o Vita Contemplativa, ele fala sobre a inatividade, sobre o tempo da inatividade. Pô, a gente está gravando aqui, vocês gravaram vários programas, eu já gravei aula, vou gravar outro programa, mas não sei o quê, mas teatro. Mas... Se a gente, a rigor, não tem tempo de não fazer nada, a gente não tem tempo de pensar, de refletir, de trocar. Que bom que a gente está num ambiente que a gente pode trocar. Então, isso aqui, para mim, é valioso como um momento de inatividade. Tão valioso quanto, porque você me traz uma questão que eu acho interessante, você, e a gente vai debatendo. Agora, a nossa obrigação de produtividade está nos transformando isso tá- em monstros. Em monstros. A gente está virando animais de carga. A gente está virando mais robô do que as Claro. máquinas e as inteligências Claro. artificiais. Ansiedade, né? E robô, ó, que interessante que você falou isso. Robô é uma palavra tcheca. E ela apareceu pela primeira vez num texto de um dramaturgo chamado Karel Čapek, que é contemporâneo do Kafka. Só que o Kafka escreveu em alemão, não é só por isso, né? O Kafka é absolutamente genial, talvez o maior escritor do século XX, mas é injusto falar, mas enfim, falei isso aqui, foi como eu posso. Isso não entra no corte, Kafka, não puxe minha perna. Na sua opinião, outros, né? na sua opinião. Outros, não puxem minha perna, Camus e tal. Mas, pô, cara... O Thiago ia me matar, mas o Kafka é melhor que o Camus. Não, já ia discordar. Mas, enfim, o Karel Čapek, ele escreveu em tcheco. Com o processo do comunismo, ele foi apagado. E um dos textos dele, que é o RUR, Robôs Universais de... Esqueci agora a palavra, daqui a pouco eu pego aqui. Eu tô com um probleminha de memória aqui. Mas a palavra robô, ela é a palavra escravo. Escravizado ou escravo. E no texto dele, que é um texto de teatro, existem os seres, né, que são ali os robôs humanoides. É texto, não é audiovisual. Então você tem que pensar naquilo, no tecido e tal. Mas o fato é que é uma escravização e uma repetição de tudo o que é trazido. Isso na década de 30. Né? Então não era uma ficção distópica, não era uma coisa de ficção científica, era um texto de teatro pensado dessa forma assim. E vários outros, né? O irmão do Aldous Huxley foi um dos caras que projetou a palavra transhumanismo. Se vocês procurarem transhumanismo, que parece uma coisa
super contemporânea, é como a inteligência artificial, que a expressão é de 1956. Então, já se utiliza isso. E o que é o transhumanismo? Um conjunto de ideias filosóficas e tecnológicas que prevêem a possibilidade de uma vida mais longa até a vida eterna. E tem a ver com o biopoder também. Claro, se você modifica todas as peças do equipamento, você vai vivendo mais tempo. Agora, quem quer viver mais tempo? Quanto resta do equipamento? Um mundo desse, assim. Quanto resta do equipamento original no final? Claro, para o que você vai querer, assim? Para que eu quero viver 200 anos? Nossa, mas tá louco, já tô com Cruz preguiça aqui nos credo. 38. E muda a nossa relação com o tempo, com a nossa temporalidade, né? Quer dizer, se eu tenho 50 anos, se eu tivesse a hipótese de viver 150, puta, já me dava um cansaço. Né? Nossa, ainda até falta. semana O que eu ia gente? deixar para depois, né? O que eu ia empurrar, né? Procrastinar mais do que já procrastina. Não é? Exatamente. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Né? Tá louco. Antes tarde do que mais tarde. Ô, Vitor, deixa eu te perguntar Acabei uma não falando coisa. do Black Mirror, né? Mas daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Não, deixa eu te perguntar uma coisa. É muito interessante o que você está falando, né, de uma parte histórica que muita gente não sabia. Eu, por exemplo, não sabia que pela primeira vez que o termo inteligência artificial foi nos anos 50. Não sabia de nada disso. Foi decidido por um grupo de pesquisadores. Então, Dartmouth, porque a impressão que eu tenho é que foi meio que do nada que veio isso. Claro. Foi mais rápido do que o esperado, né? Que a gente cresceu ali nos anos 90, um monte de filme que trazia essa alusão, né, a esse mundo que a gente vive hoje. Eu tenho um pouco de impressão que veio rápido demais. Você tem razão. Mas agora, com o que você está falando, talvez eu esteja enganada, porque eu não... Você está certa. É que a sua perspectiva e apreensão da temporalidade é diferente. A gente não pode pensar que 400 anos com avanços tecnológicos do século XV ao XIX correspondem a 400 anos hoje. Jamais. Então, em 1450 se criou no Ocidente a prensa de tipos móveis. O que ela possibilitou? O que possibilitou? Permitiu que houvesse a multiplicação de acesso a obras literárias e partituras, entre um monte de outras coisas. De 1450 a o final do século XIX, 1800 e tal, era a única forma de multiplicar o conhecimento por meio tecnológico, com literatura e partitura, com livros. Só no final do século XIX, meados e tal, que vem radiodifusão, que vem cinematógrafo, fonógrafo. Aí, no caso dos direitos autorais, começam a surgir os direitos conexos. Porque a indústria começa a se preocupar com isso porque tem um investimento. Aí você começa a ter audiovisual, aí você começa a ter som gravado, só no final do século XIX. Então, durante 4 séculos e meio, a percepção sobre acesso a conhecimento por objetos se dava basicamente pelo objeto livro. Pensa nisso hoje, tenta conectar 3 anos. Não. Então, quando a gente fala que a inteligência artificial é de 56, sim, a gente está aqui falando, quando for ao ar, os algoritmos, sei lá do que, já foram modificados para tal. Não há tempo. A gente é atropelado por isso de uma forma como nunca aconteceu. Então, a sua perspectiva de pensar assim, foi muito rápido? Foi e vai ser mais. E talvez você não tenha nem a percepção da velocidade. Porque daqui a um ano a gente não pode dizer o que vai acontecer. Mas eu acho que um elemento acelerou a nossa perspectiva, ou jogou luz na nossa perspectiva, que é a possibilidade da criação. Quando a gente tem um aplicativo do banco fazendo com que a gente não enfrente fila, isso não nos impacta de forma negativa, a gente fica feliz. Talvez uns aposentados que quisessem estar ali na fila com chateados. É um absurdo o banco ser todo digital. Sabe aquela coisa? Uma brincadeira com os aposentados. Não me cancelem, aposentados. Pessoas que têm dificuldade digital, às vezes. Sim, pode ser. Não, a pessoa quer ficar na fila, quer ter uma... Isso rola. Papo ali, né? verdade, tudo bem. E que isso pode ser repensado, viu? Porque tecnologicamente, se a gente ficar tão distante entre nós, uns dos outros, a chance é que a gente tenha uma revitalização disso. Talvez do teatro, você escutar um instrumento ao vivo, porque você nunca sabe o que é. Então, a arte, talvez a gente tenha uma revalorização da manufatura, das artes cênicas, da presença humana. E eu acho que o susto é
inteligência artificial generativa que impede a presença humana pela criação. Então, opa! Claro que tem aí postos de trabalho também. A pessoa diz assim, putz, acabou meu trabalho, eu só sei fazer isso. Eu não sei fazer outra coisa. Isso chama muita atenção. Mas eu acho que a gente pode ter uma visão corporativista, mas tem algo a mais, que é o que a gente quer como sociedade. Eu quero um trabalho melhor de um aluno que usou uma ferramenta para acabar ou diminuir as incapacidades dele. Não. Eu quero ele com as deficiências que ele tem. Gente, senão a gente vai deixar de ser... A graça do ser humano a gente vai deixar de lado. Claro. E isso é muito desesperador. Eu acho que é o que eu falei, não só como sociedade, mas pessoalmente. Né? Quais são as ambições? Se sentir desafiado, né? O tempo todo. Exato. Esse é um ponto. Se você não tem desafio, você não tem desejo, ninguém vive sem desejo. Exato. Se você perder o desejo, morre a sua vontade de viver. E o desejo está em um monte de lugares. O desejo pode ser um desejo sexual, ele pode ser um desejo criativo. Tem tesão em escrever para quem escreve. Você fala, caraca, o que eu escrevi? Uma questão de cena que você faça. Puta, hoje foi demais. Ambição pessoal, profissional. Claro. Pô, estudei para isso, vivo para isso. A paixão. Cadê a paixão? É o que eu falei. Quando eu sentei no chat GPT, falei, meu texto vai ficar melhor. Falei, mas cadê a Teodora que senta e escreve? Cadê o André que vai, sabe, que bate cabeça, que bate falar, cabeça, não tá ruim. Pra onde vai o ser humano, né? É verdade. Você não sente isso? Sim, claro. Mas eu queria falar de um ponto específico que pega o gancho aí, que é a dublagem brasileira, reconhecida como uma das maiores do mundo, um dos mais talentosos dubladores. Então, aqui os caras são geniais, né? Você assistiu Chaves em português, é muito melhor que o Chaves em espanhol, entendeu? Só que agora o que está acontecendo é o seguinte, daqui a pouco a gente vai ver um filme do Leonardo DiCaprio em português, o Leonardo DiCaprio falando com a voz dele em português, e ele não fala português, gerada automaticamente pela inteligência artificial. Aí sim a gente está falando de um posto de trabalho que vai se extinguir. Né? Que é uma profissão lindíssima do dublador, que vem forte aí com o desenvolvimento da televisão, né? Da TV aberta e tal, e aí tem um curto período de vida, né? Os dubladores estão aí há 50 anos, sei lá. Claro. E já estão fadados a terminar. Então, é nesse ponto também que a gente pode... É uma arte também, né? É claro que é. Então não, tanto que você tem que ter o DRT, você tem que ter curso de exatamente. ator. Para as pessoas que não sabem, interpretação em voz, não é só... Né? Desse ponto, assim, vamos lá, do dublador. A dublagem é assim, tudo isso que você falou eu concordo plenamente, e existe uma vulnerabilidade, né? Eles são muito vulneráveis. Primeiro porque atores e atrizes são sempre vulneráveis porque são empregados. Esse é o primeiro ponto. E eu posso falar isso com absoluta segurança, como dirigente de associação, que daqui a pouco eu vou falar um pouco, da Interartes, são empregados ou são prestadores de serviço para alguém. Ou é para produção de teatro, ou é para produção de cinema, de TV, de streaming, etc. Aí o sujeito pode dizer, mas eu também sou produtor, porque eu sou um empreendedor. Sim, então você é produtor mais ator. Porque em outras profissões diversas, você pode ter as diferenças de posicionamento na sociedade. Um advogado pode ser o dono do escritório de advocacia ou pode ser contratado. Um médico pode ser um clínico que tem a sua clínica ou pode trabalhar para uma outra clínica. O ator é sempre vulnerável, por melhor que seja, por melhor posição que tenha tido na sua carreira e construção. E os dubladores entram nesse lugar, os locutores entram nesse lugar. Então, a vulnerabilidade, ela é típica, nesse caso, do capitalismo, obviamente opressor, só que quando você junta um capitalismo que não está preocupado com o criativo, e sim com o resultado. E se o resultado traz algo parecido com o que ele tem e que pode ser melhor, ele não está preocupado com aquela figura humana. E vai mandar o cara embora. E dane-se. Nem hesita. Então, não hesita. Então, assim, esse é o problema da vulnerabilidade. E eles estão organizados e se organizando e precisam se organizar já com muita força. A gente tem ajudado muito institucionalmente, locutores, dubladores e atores, claro, em imagem, né? E uma coisa que é importante é ver, enquanto a gente está aqui gravando, ontem começou a greve nos Estados Unidos de atores que se conectaram com os roteiristas.
Claro, a gente sabe que lá eles têm muito mais possibilidades francas de fazer isso, porque o mercado está concentrado, os efeitos são imediatos, a gente sabe disso. Aqui no Brasil e vários outros países da América Latina, a gente vai ter uma diminuição do poder dos sindicatos e um esvaziamento da coletividade, né? Isso é um processo que foi sendo feito para ser assim. Mas lá tem essa questão do centro de distribuição do audiovisual. Agora, o que aconteceu foi que dois temas foram piorando, além de um tema básico, que é assim, queriam uma melhora nos pagamentos, porque você tem que renovar os pagamentos, atualizar, uma discussão laboral, de trabalhista, normal, né? Mas tem mais, o streaming foi esticando a corda. Porque, veja, se você tem um direito, além do que você recebe no contrato, e os direitos autorais têm essa lógica, de remuneração pela multiplicação de acesso às obras, igualzinho na imprensa, na reprodução do século XV, mais gente assiste o seu trabalho como ator pelo streaming, mais cinema, mais TV. Se você tem só cinema, menos gente assiste. Essa lógica é uma lógica dos direitos autorais para todo mundo. Por que não é para os criadores? Por que a plataforma tem que ficar com todo o risco do investimento econômico? Porque ela vai dizer, o risco econômico é meu. E o filho da mãe do cara que escolhe uma profissão que não é clássica, dá a vida dele para essa profissão, para você ter uma vida melhor, porque se você não tiver arte, a sua vida vai ser uma bosta. Essa é a verdade. Você não vai sobreviver, não vai querer viver 100 anos nem nada disso. Então se preocupe menos com isso e se preocupe mais com o fato de que sem arte você morre. Não é um artista que morre. Todo mundo morre. Então, esse é o ponto. Por que explodiu isso? Porque a inteligência artificial, como tema, se conectou ao streaming. Os atores, roteiristas, diretores, dubladores, não aguentam mais. Não dá para esticar a corda e você dizer, não, nós temos uma plataforma, todo mundo vai ver tudo isso e agradeçam a nós que nós demos a oportunidade de vocês exercerem o seu trabalho com o mínimo de dignidade, que é o que eu vou te pagar. Então, a corda já estava estourando e vai estourar no Brasil também. Vai estourar. Aqui, essa discussão, gestão coletiva, é sem volta. E aí, realmente, a minha expressão muda um pouco, fico um pouco mais revolucionária, mas é porque é isso. Não dá, é indigno você propor o que se propõe aos criadores, aos atores, atrizes, a toda essa turma no streaming e começar a botar cláusulas de sessão para uso com ferramentas de inteligência artificial. E aí os norte-americanos, os atores lá, descobriram que estavam chamando figurantes para que o corpo fosse escaneado e que eles fizessem uma sessão dos direitos do seu corpo, da fala, da voz e do movimento para usarem como ferramentas de inteligência artificial. É o cara se matando. E exatamente. assim, é muito triste isso, gente. Muito, não... Você vai deixar de dar comida para a pessoa. Desculpa, é indignante. Sabe, a associação, depois eu falo dela, mas durante a pandemia, André sabe disso, a gente teve gente pedindo dinheiro para comprar comida. Artistas, atores. Artistas, atores conhecidos que as pessoas estavam assistindo nas redes sociais, ou seja lá onde for, para suportar a vida desgraçada que a gente teve durante a pandemia. Um exemplo prático. E aí o cara tá ali sendo o artista que tá salvando o outro e pedindo dinheiro para comprar comida. É indignante. Então, assim, essa corda vai estourar. E a gente tem que entender, não é uma questão corporativista, é uma questão de humanidade. Exatamente. É de humanidade, é de dignidade. Desculpa a exaltação. Não, tá certíssimo. Um exemplo prático que já acontece no Brasil, enquanto não chega isso do figurante estar servindo de corpo para a celebridade, que aquilo vai ser trocado depois com inteligência artificial, enquanto isso não chega, o que já acontece no Brasil é o seguinte... Mais, peraí, desculpa. Ele vai servir de corpo. É ele, como figurante mesmo, a cara dele. É ele. E aí ele nunca mais trabalha. Dele. Ele tá transferindo a expressão. E aí, pode usar e nunca mais isso. Ele não vai nunca pisar no set. Nunca mais. Nunca mais ele vai trabalhar. Exato. Mas é isso mesmo. Mostrar que era mais grave. Agora ficou claro, ficou mais claro. Mas assim, a gente já faz isso. A gente faz um filme onde você combina o cachê do filme, você assina.
Porque aquele filme no Brasil, a gente não sabe quanto tempo vai ficar em cartaz no cinema, provavelmente 1 semana, 2 no máximo, porque é conforme a bilheteria. Se o filme vai bem, ele vai se alongando. Aí esse filme vai entrar num streaming 2 ou 3 daqui a pouco. O ator não recebe um centavo a Ai, mais. mas não por isso. sabia disso. Eu Não achei recebe que tivesse. nada a mais. O assistente de direção provavelmente não recebe nada a mais. O logger não recebe nada. O assistente de E acho que câmera nem não o recebe roteirista nada. mesmo, né? O criador. Talvez o produtor executivo, É, talvez o diretor receba alguma coisa a mais. Diretor também geral, não. Mas Mas geral, tudo né? bem, vamos Mas partir dessa existe cláusula geral, existe uma galera ali que vai receber alguma coisa a mais pela negociação. Mas toda a cadeia produtiva de baixo não ganha nada. Vender um produto já era. Tem muito Não mais tem- gente. Ninguém ganha depois Não, disso? não. Eu não sabia. Eu ganhei 10 mil reais para gravar um Mas filme, acabou. agora o filme tá lá, sei lá, no Netflix, tem 1.200.000, sei lá quantas pessoas Você não ganha nada assistindo em cima que não disso. foram no cinema. E você não tem E eu informação não tenho- das plataformas. Não tem informação de quantas pessoas estão vendo. Um absurdo. E eu não ganhei um centavo a mais. É isso Eu que achei- acontece. Nossa, muito ignorante da Então, minha parte. Mas isso é um eu trabalho também realmente da- achei É, que- porque com o Vou nosso te trabalho dizer, ó. como apresentadora, pelo menos É, isso, a gente- essas negociações são diferentes. É, tanto de Por exemplo, se eu vou publicidade, ser, é. sei lá, minha live vai passar só ali na Samsung por tanto tempo. Falei o nome aqui da marca, tudo bem. Vai passar Depois um ali pim. só, né? Vai passar só no YouTube. Por exemplo. Beleza. Agora vai passar no. É, exatamente. Por exemplo. Mas Por exemplo. eu Vai pro assustei Instagram, também, é outra coisa. eu Ah, vai assustei- pra TV agora. A gente vai usar por mais um tempo depois que você acabar o seu trabalho Como aqui. Eu vou modelo receber também por isso. A mesma coisa. Claro. Por Eu não isso- sabia por isso disso meu como ator susto, também. porque Que está nosso vinculado ao direito- direito da personalidade, a imagem, exatamente, retrato, exatamente. etc. Não, gente, tô É. Que chocada, absurdo. real. É assim, você pode partir disso como cláusula geral. Vocês podem entender que... e aí, por que é indignante? Porque tem pessoas que o público está vendo na TV, no streaming agora, e que estão passando fome. Então, falar para vocês que não são só os artistas, a gente não pode falar isso só para os artistas, só para Pra nós. quem aparece, né? Aqui é a bolha que é para não ser a bolha. Aqui é a furação da bolha. Exatamente. Gente, aqui é a anti-bolha. Então, querido, você que está assistindo a gente, você não é do setor, entenda, não é uma questão meramente corporativista. É o fato de que, se você mata o artista, você tem menos arte. E aí você não sobrevive. Então você precisa compreender que o artista tem que ser protegido nessa condição de vulnerabilidade, de fragilidade. Essa frase aí que eu ponho, como é que é? Deixa eu pegar cola na minha própria frase. Vai aparecer. É, que o gás carbônico do artista é o oxigênio da humanidade. De fato, ele expele aquilo que depois nós sobrevivemos disso. É um exercício muito simples. Tira o que você gosta, que é artístico, cultural, tudo. Faça um exercício mental na sua cabeça. Tire tudo e veja se você vai sobreviver. Pensa como Nossa. seria a sua vida. Né? Pronto. Aí fica o lado chato da vida. A arte existe porque a vida não basta. Claro. Exato. É Nossa. muito chato só Claro, trabalhar e juntar claro. dinheiro e não dá. Não dá. Claro. E geralmente a gente junta dinheiro exatamente para ter o acesso ao entretenimento, à arte. As pessoas não se ligam Total. nisso. Daí é o que a gente estava conversando antes, né? Antes da gente começar a gravar, o quanto que o artista ainda é desvalorizado. E agora, nesse cenário, ainda mais. Claro. Né? Gente, eu juro por Deus que eu estou chocada, que eu jurava que em plataforma de streaming tinha direitos autorais da mesma maneira que uma novela Eu, que atriz, não repassa. sabia. Que Não. repassam. Não fazia É que a ideia. gente está acostumado com coisa de Porque comercial. a gente não tem o É controle, bom e isso a que o gente Vitor tem que fazer falou. esse corte e mandar lá para o Congresso para ver se finalmente Boa, sai os essa deputados lei, entendem que a gente precisa de uma regulamentação Não no há digital. regulamentação, então. E É na isso. música também há uma discussão. A Nossa, gente é vem verdade, discutindo há né? vários meses. Não sei se vocês acompanharam aí desde talvez março, a gente foi várias vezes. Existiu um projeto de lei. Primeiro estava dentro do PL das fake news, aí gerou uma discussão, porque, claro, tem a questão ideológica político-partidária e tal. Mas o nosso movimento de regulamentação dos direitos no digital, tanto na música quanto no audiovisual, incomodou a ponto de talvez isso ter retirado de pauta o PL das fake news. Talvez. É uma hipótese, é uma leitura política, né, que eu até acho razoável. Isso fez com que o projeto, e existe um projeto, um PL à parte, vá ser debatido e julgado na Câmara para reconhecer o direito dos criadores no audiovisual e na música. E aí vários artistas foram lá conosco. A gente foi com a Glória Pires, que era a nossa presidente, agora é vice-presidente. A Bel Kutner era presidente. Marisa Monte, capitaneando esse processo. Frejá, um monte de gente. Aqui não dá para citar e não se sintam ofendidos os não citados. Mas o setor está muito consolidado nisso. Diretores, roteiristas, produtores independentes.
intérpretes, músicos executantes. O cara no mundo analógico tinha um recebimento. Com as plataformas de streaming, ele não recebe, porque a plataforma diz que não vai pagar e dane-se. Então o cara não recebe. Eu achei que a galera tava ainda mais rica. Não, que delícia no imagina. Spotify. Que não há o controle não. da Tem quantidade de controle. reproduções. Não há um controle? E olha, o que a turma diz, e alguns advogados, meus colegas, que já não gostam muito de mim, eu vou salientar que continuem não gostando. Que bom que não gostam. Não adianta você dizer, o mercado musical, ou nunca se gerou tanto dinheiro na música. Mas O não que você tem que pra ti. pensar é o cara que faz a música lá na ponta. Não é a indústria. É a discussão que também aconteceu no audiovisual com a Scarlett Johansson e a Disney e a Marvel. sim, que foi lá eu vi. no meio da pandemia. Ora, tinha um contrato. O contrato previa que a Scarlett ganhasse parte do dinheiro dela com os theatrical rights, ou seja, o direito na bilheteria, né? exibição ali do cinema. E o advogado dela falou, ô Disney, ô seu Marvel, tá na pandemia, seu Marvel. Não vai ter cinema. Não vai ter cinema. E aí? Como é que vai fazer? Aí o seu Disney não respondia. O seu Marvel não respondia. E o advogado dela falando. De repente, a Viúva Negra tá vendo a imagem dela divulgando o streaming que ela não ia ganhar numa produção. Imagina, gente. Aí assim, pandemia não vale para rever contrato? Pois é. Hecatombe nuclear não serve? Exatamente. Meteoro caindo Praga. não serve? Então o que é isso? Praga? Né? Então o que a gente vai fazer? Cara, se uma empresa tem a disfarçatez de enganar a Viúva Negra... Imagina o que não faz com a gente. Imagina aqui no Brasil ainda, né? Então, a Scarlett notificou. E quando saiu, eu acordei, claro. Vocês imaginam que essas notícias do setor chegam para mim assim em dezenas, André. Quando saiu agora o Black Mirror o primeiro, Galera te foi numa mandando. sexta. E eu consegui dormir até mais tarde no sábado, né? Porque eu gosto de dormir até mais tarde. Eu gosto de dormir, só que eu não consigo. Quando eu acordei 11 horas, tinha dezenas de mensagens de WhatsApp. Todo mundo, já viu? Já não viu? Já não sei o quê? Fala alguma coisa. Pedido de socorro. Porque- Ajuda a gente. ajuda. O que a gente faz? Vamos fazer um vídeo. Fizemos o vídeo, bombou o vídeo lá, viralizou e tal. Mas essa é a discussão. Quando aconteceu com a Scarlett, foi a mesma coisa. A notícia chegou e eu falei, Scarlett, não faça acordo. Não faça acordo. Você ligou pra Scarlett. ela? Não, infelizmente. Gostaria muito, que eu amo ela, amo, acho que todos nós, né? Mas liguei pro Javier Bardem, isso serve também. Ai, né? foi, eu prefiro. Eu tenho uma história boa com ele, tenho uma história boa. Aí a Scarlett não me atendeu porque eu não liguei. Mas eu poderia dizer, Scarlett, não faz esse acordo, fala pro seu advogado me ligar, vamos fazer um movimento aqui. Victor, eu tenho uma pergunta que pode parecer imbecil, talvez seja, mas eu vou fazer, porque eu tô me sentindo bem perdida nesse assunto de uma maneira... Perdida não, tô muito querendo saber. Nós, como público, tá? O público que consome, tem alguma maneira da gente ajudar nesse processo? Né? Porque seria, não vamos mais assistir, não vamos mais... Como que a gente fica nessa outra ponta de quem consome? Eu não acho nada idiota a sua pergunta, eu não sei nem qual é a palavra que você usou para sei lá, desqualificar, não, nada. Não sei de onde você tirou que ela poderia ser. Até porque ela é quase irrespondível. Perguntas irrespondíveis geralmente são inteligentes, né? Eu tenho a impressão assim, eu estou batendo muito nessa tecla da discussão ética. Né? A escolha, né? Na ética e na moral, assim, o que é bom e o que é mal, o que é bem e o que é mal, o que é bom e o que o que é bem, o que é mal, o que é bom e o que é ruim. Deu um tilt aqui. Essa discussão é a que a gente tem que ter. Então, assim, tem que ter esse debate. Se a nossa contemporaneidade, se a sociedade decidir que sim, que isso não é importante, a gente vai ter que viver num mundo em que isso não é importante. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é todo mundo falar. Eu me importo. Eu me importo. Eu não me importo. Por que você não se importa? Você não se importa que todas as pessoas percam o emprego nesse setor tal? Não me importo porque haverá outros. Tudo bem, você tem o direito de dizer isso. Beleza. Agora, o entendimento é, você não se importa que os textos literários ou tudo que você receba como cultura não seja mais feito pelos iguais a você, que são os humanos? Entende? Eu tenho a impressão que isso vai acontecer daqui a pouquinho. Assim, a gente vai ter a percepção do resultado estético, artístico, e vai poder tomar decisões, sabendo que aquilo é feito
exclusivamente por ferramenta de inteligência artificial, você pode desvalorizar em algum sentido aquele resultado. Eu acho que tem um papel no direito aí. E isso vem sendo discutido. É importante que a gente tenha o direito de saber se aquilo é criado 100% por seres humanos ou se há algum desenvolvimento de Tem que inteligência vir na artificial. embalagem, tem gordura trans. Exato. Tem que vir na Mas, embalagem. Ora, Vitor, excelente metáfora. Não é? Exatamente isso. Mas você acha que Tem esse inteligência controle- artificial Exatamente. degenerativa. Exatamente. Né? Contém soja. Claro, contém soja, exato. Mas, Vitor, esse vestígios de soja, controle- traços de soja. Traços de soja. Esse controle é possível, assim? Eu não sei se se o controle é possível do ponto de vista do direito, mas ele é possível do ponto de vista do comportamento social, que a gente deseja. Eu acho que as pessoas têm que ler Kant, têm que entender que entre as muitas ideias de Kant, que escreveu a Crítica da Razão Pura com 60 anos, que me dá muita alegria, que eu estou com 50, não Vamos que eu vá lá, fazer vamos nada chegar. parecido, mas eu penso, um dia eu faço alguma Sim. coisa assim, ao invés de ficar me comparando com um digital influencer que tem 1 bilhão de seguidores no sistema solar e que não faz nada e que eu fico filho da mão, a não faz gente porra falou nenhuma. disso já, Que falou saco, o cara não tem conteúdo nenhum, eu Mas, sou um Vitor, velho ó, cheio de só conteúdo. um parênteses. Um dos motivos que a gente quis fazer esse podcast foi exatamente por causa isso. disso. Pelo cansaço de ver muita gente sem conteúdo enorme. E Nossa. cadê a nossa voz no meio disso? Claro, Entendeu? claro. Então, foi só um parênteses, porque você trouxe isso realmente. Porque os incautos usaram bem a tecnologia e o acesso. Eu ia pegar nesse ponto agora. Você Humberto acha? Eco falou isso, que a Você- humanidade estava, não sei exatamente como foi a frase, mas, enfim, que os idiotas tomaram, né, a internet, tomaram Era o isso, mundo. eu então, ia uma coisa assim. exatamente nesse ponto, foi ótimo que me puxou esse gancho. Você acha que esse nosso debate ético e de preocupação acerca disso tudo está fadado a acabar na nossa geração? As próximas já vão ter um pensamento completamente diferente, que isso nem vai ser mais questionado? Eu acho que não. Eu acho que não, porque ocupar o espaço no mundo como ser humano faz com que sempre tenha alguém, um novo sujeito nascendo e entendendo como é a sociedade que essa pessoa vive. Então, o que a gente precisa é ter um espaço... eu acho que a gente tem esse espaço para a diversidade, para o entendimento dos diferentes posicionamentos culturais, assim, o espaço democrático da conversa e da distribuição cultural e da diversidade é fundamental. Porque sempre que tiver alguém entendendo, peraí, isso aí Questionando, não é bem né? assim. Vamos imaginar o que a gente passou. A gente já passou um período histórico em que havia duas potências com muito dinheiro que diziam que era certo e errado. Os Estados Unidos fizeram toda uma indústria, os Estados Unidos vendem todos os seus bens e toda a sua cultura pelo audiovisual, não é? E o Brasil poderia, por exemplo, só fazendo uma nota, ter uma imagem país muito melhor. A gente tem milhões de elementos culturais que poderiam justificar as pessoas virem aqui. Vai para a Jamaica, tira o Usain Bolt e tira o Bob Marley. A Jamaica esvazia, não é? Então são elementos culturais que a imagem país, que o soft power, né, usa. Mas voltando, o que eu acho é assim, sempre haverá um espaço. A gente tem que garantir esse espaço democrático do debate para a gente entender a diversidade sem violência. Isso é muito importante, porque é necessário ter a escuta. O meu receio com redes sociais e, sobretudo, com o algoritmo, é que ela vai diminuindo a possibilidade da escuta, da troca, ela vai a coisa de fechando ali, chamar, né? a bolha e a etc. bolha, Então, acho que vocês estão fazendo uma coisa aqui que é maravilhosa, que é assim, vamos debater ideias que não são ideias quaisquer, na nossa concepção, que não são tão vendáveis na nossa concepção, mas que são importantes se deixar a marca. Porque, de fato, o podcast tem um montão. Sim. Né? Assim, é a coqueluche, e é o lance, mas quantos falam ou permitem a diversidade? Até uns que eu nem gosto tem esse condão interessante de levar pessoas interessantes, né, pela diversidade. Então, acho que esse é o ponto. Então, eu apesar de ser pessimista sobre o que é a humanidade, eu não sei se a humanidade está necessariamente piorando nessa geração. Porque o nascimento de outras pessoas que tenham acesso a perspectivas diferentes sempre acederá à hipótese do não é bem assim. E aí são os processos revolucionários. Os inventores vêm aí, os grandes artistas vêm aí. E por isso a crueldade da inteligência artificial. Ela mata o artista mediano.
mas você não vai matar o Guimarães Rosa, porque ninguém vai fazer Guimarães Rosa com chat GPT sem conhecer o que é Guimarães Rosa. Impossível. Ah, não, você está falando algo que é equivocado. Não adianta, você não pode. Se você não é Van Gogh, Beethoven ou Guimarães Rosa, ou enfim, e outros, sempre haverá a possibilidade da repetição. A crueldade é que a maior parte dos artistas não é. E tudo bem. Mas é alguém que a gente gosta, é alguém que a gente aprecia. Então, só fechando aquela ideia ali da Guerra Fria, por exemplo, imagina, as pessoas tinham que ter uma posição. Em algum momento, lá na década de 60, aí veio os países não alinhados. Aí tinha a Iugoslávia, que era um país não alinhado, mas que também era uma ditadura, com Tito e tal, essa coisa toda. Então, a gente tinha a perspectiva de dualidade, e quem seria capaz de dizer que estava errado aquele pensamento? O que acontece é que ali a difusão do conhecimento, ainda que fosse em muita escala, não é como hoje. Hoje você pega um influenciador que tem milhões de seguidores e ele pode trazer um debate na sociedade imediato, para amanhã. Né? O que a gente chama de viralizar, que é uma metáfora incrível. Porque é isso, é um corpo estranho, vivo, que penetra e faz um estrago e você não consegue controlar. Penetra na agenda. Na agenda, em todo mundo ali. Aí você, como sujeito, está pensando no robô. Você é o seu robô. Você é o seu ciborgue contra você mesmo, entende? Se você se deixar contaminar nesse sentido. Então, só concluindo essa ideia, eu acho que sempre haverá o espaço, e a gente precisa ter o espaço democrático para a diversidade, para que a gente possa pensar nisso. Quantas vezes a gente olha e fala, que engraçado, não é que eu estava sendo enganado? Não é que não era bem isso? Não é? Isso acontece na história da humanidade e vai continuar, porque a gente, na verdade, obedece a narrativas. A gente faz parte de uma coisa a narrativa que tá não muito pode além ser. da gente, né? Alguém pode estar assistindo e dizendo assim, olha só, eu discordei de tudo que vocês falaram. Mas que bom que assistiu. Pôde assistir. Esse é o ponto. Exato. Entende? Essa Não tem democratização problema. também, Claro, essa é a questão. Por isso eu acho que esse espaço das redes e com... É uma contradição, né? Eu venho aqui e posso falar mal das redes sociais nas redes sociais. Eu posso falar mal da inteligência artificial usando uma ferramenta de inteligência artificial. Então, o importante de tudo é poder falar. É poder participar, é poder na ter verdade, acesso. a partir do momento que a debate. gente vê isso como mídia, como canal, né, de comunicação, independente de comportamento social dentro disso, eu acho que são duas vertentes, né? O que a gente vê como rede social da bizarrice que tá, e ao mesmo tempo, se a gente pegar isso só como canal de comunicação, ele é extremamente positivo. Claro, é o que total. dá esse viés da gente estar aqui conversando, se comunicando, mesmo que seja por um meio, né? É quase um paradoxo, né? Um meio que a gente, né? Claro. Quase não é, né? Agora, Vitor, talvez a gente não tenha engajamento nessa parte, nesse corte, mas eu preciso falar sobre isso. Que é em relação a esse uso de inteligência artificial na política. Enquanto Eita, isso... preula. Já foi, né? Caiu a Já audiência. aconteceu. E quanto isso pode ser ainda mais perigoso? Eu queria muito Gravíssimo. saber sobre isso. É exatamente, parece que está roteirizado aqui, gente. E não está, hein? Veja, é exatamente isso. Quando a gente fala em espaço democrático, a gente fala em espaço democrático na nossa fala, mas também de forma ampla. A gente fala de espaço democrático no exercício daquilo que é o nosso agir social, que é a política. Sim. Então, se você só recebe informações de algo que você não acredita, você já tem um posicionamento prévio, você não tem a capacidade, o discernimento de diferenciar o que é correto, o que é errado, o que você está sendo conduzido. E aqui independe do posicionamento político partidário mesmo. Porque, claro, a gente sabe que aconteceu que a extrema-direita no Brasil utilizou melhor a ferramenta das tecnologias e divulgou melhor. Óbvio. Mas também aconteceu do outro lado como uma oposição, né? Tentando, talvez, se proteger ou não. Agora, por que isso? E aí vem uma coisa interessante, porque a escrita de narrativas na política, ela se dá em geral, e daí viraliza, com uma pequena verdade e uma pequena mentira. Então você faz uma lógica, você contrai, você estabelece uma lógica que parece real, né? Isso é um silogismo. Você pensa assim, quer ver? Ó, dando um exemplo meio bobo, mas
A China é o país mais populoso do mundo. Nem sei porque já estava a Índia passando A ali, Índia mas passou, vamos considerar que seja a Índia, só para eu não perder o meu exemplo. Tá. Para os efeitos da conversa, é a China. É a China. tá? É a É a China. China. Então, a China é o país mais populoso do mundo. Xangai é a cidade mais populosa da China. Então, é uma verdade e uma verdade. Supondo que sejam verdade. Sim. Aí a conclusão desse silogismo é, portanto, Xangai é a cidade mais populosa do mundo. Será? Não é uma Não é. lógica Não é. decorrente disso. Não é. E não é. Então, assim, a gente pode pegar qualquer Claro. exemplo e jogar aí, Sim. entende? Peraí, só que Mas o caminho é... quanto tempo demora para você... Se você não tem a informação, e aí você que está em casa, vá jogar para ver a informação. Faça o exercício. Jogue aí numa ferramenta que você quiser para não usar marcas. Jogue aí no seu computador Uma e ferramenta pense... de busca. De busca, uma ferramenta de busca. Essa ferramenta de busca irá dizer para você cada uma dessas coisas. Mas antes de fazer isso, cronometre. Depois me diga quanto tempo você demorou para fazer essa pesquisa de uma coisa tão simplória. Agora pense o tempo que você demorou para extrair a verdade, sabendo que essa técnica, que talvez você não conhecesse, estivesse sendo implementada. Tá. Quanto tempo você demorou para chegar na verdade? Muito mais tempo do que você ser convencido de uma verdade cara. que é falsa, uma mentira. Então, trazer uma meia-verdade com outra meia-verdade, somadas, parecem que são uma verdade inteira, mas podem ser uma mentira. Se isso é feito industrialmente, não tem como controlar. Deu no que deu. Essa é a lógica da fake news. Posso tentar fazer um E aí, teste com se o vocês? cara tá só concluindo, se o cara está num campo ideológico e ele quer acreditar, ele já acreditou. Já. quando chega. Aí acabou. Esse é o problema. Me parece, tá? O problema mais... Sim. Manda ver. Se eu faço vamos tentar ver se dá certo. Assim, se eu falo assim para vocês: branco, 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 branco. O que é que a vaca bebe? Ligeiro? Leite, claro, leite, Eu leite, não claro. leite. Por que não diz? Diz leite. Bebe água, né? Mas é uma indução, né? Total, É uma indução a total. partir de uma verdade, Claro. mas que isso. não é. Você É que- joga é essa o que- técnica indutiva com ideias, né? É o que você falou, Mais você já tá elaboradas ali. pré ali, né? Já tem um pré-ideal que te condiciona a acreditar naquilo. Eu fiz muitos testes durante o período da eleição, porque do ponto de vista de dirigente, eu não me manifesto, porque eu represento uma associação com 3 mil artistas que tem gente de direita, esquerda, centro, extremo centro. Eu ia Tem de falar tudo. uma coisa, mas me Que é segurei. não- Interarte. Interarte, Você certo. fala da Interarte Exato. também. Então eu não me manifesto assim, as pessoas mais próximas sabem o que eu penso, etc, mas eu não me manifesto, porque eu preciso representar todos. Isso é uma limitação de alguma forma da liberdade, mas que também não importa para mim. Eu analiso os fatos, né? Então assim, com os fatos eu percebi claramente que havia um uso das fake news muito mais bem elaborado sinteticamente pela extrema-direita, como é em outros lugares. Ponto. Isso é uma questão. Algumas pessoas muito próximas e alguns artistas e tudo nessa discussão queriam um posicionamento meu e eu dizia, não, isso não é uma questão minha, isso é uma questão de proteção da coletividade. Se a gente tiver uma posição que o dirigente está tomando, a gente chega numa outra circunstância. Isso é perigoso para o coletivo e eu preciso ser muito rígido nisso. Aí me mandavam coisas que eram fake news. Eu dizia, isso é fake news. Ah, não, mas aí tudo bem, eles estão usando. Aí não pode. Ah, não. Aí não pode. Você precisa ter um fundamento. Você só é ético quando é contra o outro. Aí sim. Quando é o Sim. seu, você não é ético, você não é correto. Isso começou a aí rolar não. também. E dá Entende? uma- Assim, então é isso? Vai virar isso? Então não tem regra? É uma guerrinha besta? De então não, né? aí- Volta pro olho por olho, dente por dente. Exato. Exato, aí A não gente dá. tá falando de milhares de anos atrás, Exato. vamos com calma. Aí não tem como. Vitor, eu queria voltar num ponto aqui. Desculpa te interromper, que isso daqui tá muito na minha cabeça, que você tinha falado uma hora. Só não se atreva a dizer que é uma pergunta idiota. Já passamos. Síndrome do impostor, né? É, Você síndrome falou. do impostor. Então, Eu acordo com isso todo dia. eu acho que todo Pegado mundo em dorme mim, acorda, assim, né? Que eu achei um ponto muito interessante que você colocou da questão da inteligência artificial generativa que mexe com a arte, com a criatividade, né? Que
Eu fico pensando que se isso, diante de uma popularização, depois, o humano vai virar artigo de luxo. Entendeu? Então, por exemplo, eu penso numa... Vamos pensar em moda, vamos pensar em marca, vamos pensar numa rede de fast fashion. E vamos pensar numa marca de luxo. Eu tenho uma certa impressão que a partir do momento que a inteligência artificial, em termos de arte, se popularizar, a questão humana vai ser rara, vai ser luxo, você ir para um teatro, né? Porque, não é aquela coisa que você vê. Finalmente o ator de teatro Finalmente. vai ser reconhecido. Lembrei, o ponto era exatamente esse. Obrigada, André, porque o ponto era esse, é o da supervalorização, da revalorização. Revalorização do talento humano. Do que está acontecendo ao vivo aqui tá agora na minha acontecendo. frente. Então, Você acha que isso pode ser uma... Pode, eu tenho esperança que isso aconteça. Seria um final feliz? Claro. O que acontece é que a gente precisa pensar naquilo que a gente falou agora há pouco. Temos que ter espaço para que uma próxima geração compreenda isso. Eu sou um consumidor voraz de livros, mas eu sou muito mais um consumidor do objeto do que um leitor, pela questão do tempo. Então eu compro centenas e leio unidades. Então vão chegando os livros e tal. Aí eu tomo lá meu remedinho para dormir e vou lá na Amazon e pum. Aí começa a chegar assim. Que aí eu tenho essa coisa, tomo um remédio, quando eu tomo um remédio pra dormir, não façam isso. Não façam em casa, nem em canto nenhum. Eu compro coisas. Sai comprando Quando tomar o remédio pra dormir, vai dormir. Vai dormir. Eu faço errado. Aí eu já comprei, assim, 3 quilos de King Crab do Alasca pra minha esposa, que ela gosta. Nunca chegaram. Sabe o que eu comprei uma vez com Nunca remédio? Eu eu comprei marco- conjunto de toalha. Isso. De oncinha. Eu descobri a Depois desse Shein assim, remédio. eu não sabia da Shein, eu comprei muitas A coisas. gente tem que fazer um episódio só desse remédio. Por favor. Eu já agendei, como é que chama? Seguro de carro, mas o meu carro não tem seguro. É um carro antigo, eu não faço seguro porque não vale a pena. Aí a pessoa liga no dia seguinte e fala: confirmado, senhor Vitor, está confirmada como é que chama? A vistoria às 3 horas? muito bom. Do quê? Do seu seguro. Mas que seguro? Mas eu não tenho seguro. Não era eu. Não era eu. Então isso acontece pouco, mas acontece muito. Né? É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Mas falando sério, assim, eu me perdi um pouco na sua pergunta, mas eu acho que Você ia dizer que você consome mais livro do que lê. Isso, exato. Por exemplo, no mercado editorial, nunca se vendeu tanto livro. Nunca se vendeu tanto livro. A minha família tem uma editora fundada há 4 anos, que meu pai, com 79 anos, fundou. Chamada Antofágica. Eu posso fazer uma propagandazinha. Pode, Né? fica à vontade. A Antofágica tem livros incríveis e clássicos em domínio público. Vende muito. Para jovens. Então, assim, legal. há esperança. Se vocês olharem lá e entenderem que tem uma comunidade de 100 mil pessoas que estão vinculadas a uma editora, Virou que é uma gourmet, coisa agora rara. os jovens querem, gourmetizou. Exato. Exatamente. Então, assim, beleza. Assim, a tradução é nova, tem comentários de pessoas que são mais populares e professores diversos. Então, tem assim, um pesquisador de literatura da USP e o Gregório do Vivier falando sobre um texto. Então, isso conecta as pessoas. E a pessoa fala: não, eu não sou desse tipo. Eu não sou desse tipo que fica... Sim, é isso. Eu leio livros clássicos. Vocês estão fazendo isso aí porque vocês não leram 1984 do George Orwell. Vocês não leram A Revolução dos Bichos. Ou então, olha a minha vitrola aqui. Então você tem... Não é que eu tenho, é que eu nasci em 1984, tá? Vou fazer 39 anos A esse senhora, ano. eu de 72. Uma senhora. Não, e é muito engraçado a gente trazer isso, porque eu cresci com um bolachão. Era o que a gente comprava, porque era o que tinha. Total. E daí eu lembro que eu comecei a ficar com um cara que era, tipo, 10 anos mais novo. Eu chego na casa dele, ele com LP, assim, tipo, olha que demais minha vitrola. Ela falava: filho, vem com a tia. Era que eu- super descoladão, eu tenho né? o disco da Xuxa guardado debaixo da cama até hoje. O meu disco da Xuxa rodando ao contrário Rodando ao fazia não sei o que lá do demo. Você me vem com isso daí, tá achando que você quer. Eu falei assim: vem com a tia aqui. Cola em mim, cola em mim. Né? Mas então, assim, eu trouxe o exemplo da editora porque eu acho que claro, primeiro um ato de coragem que a gente tem um maior orgulho disso na família. O velho com 79 anos, tá com 83, faz uma editora de clássicos. Lindo, né? lindo. Então assim, é emocionante. Tem 40 e tal títulos, Shakespeare, Machado de Assis. Todo mundo participa, escreve isso, todo mundo quer escrever, quer participar, é uma barata, é uma comunidade. Tem vídeo, vai ter, enfim, um monte de projetos, aí tem um canal. Então, quando eu vejo um projeto assim, eu penso, cara, a esperança. Né? Sim. Mas com isso, e com 40 mil títulos em casa que a gente tem,
e lendo o tempo todo, nem assim meus filhos são leitores. Você entende? Tem uma competição voraz pelo tempo que é impossível da gente penetrar. Então é muito difícil. É isso que a gente precisa cuidar. Tem lugares aí que estão diminuindo a idade mínima para entrar em rede social, tem essas discussões em alguns países e etc. É porque é viciante. Totalmente. Trabalha ali com, não sei, possivelmente com endorfina, não sei se é exatamente isso. Não me massacrem! Não, tem um negócio exatamente, não é endorfina, é com a sensação endorfina de compensação. É do exercício, né? Não, mas Por isso que eu não sei, gente. Não, eu acho que você não tem algum sentimento bom aí que desperta na gente do feedback, não é feedback, é do retorno, da recompensa, né? da compensação. É verdade mesmo, Da compensação. isso é um elemento. Vicia, você precisa ter esse estímulo toda hora. E a rede social, teoricamente, te dá isso, né? Você posta uma foto, você fica esperando like. Isso. Isso é outra pauta, na Eu verdade. consegui lidar com isso. Eu Você comecei a entender que isso era muito pequeno, assim. E também a questão de haters e tal, que, claro, eu não tenho grandes haters, não sou pessoa pública nem nada disso, mas meu filho me ensinou rapidamente. Filipinho, com 12 anos, ele falou: hater é fácil, não responde. Acabou. Porque uma pessoa que manda um vômito numa foto minha com a Fernanda Montenegro, essa pessoa que tá com problema. Não sou eu, nem a Fernanda Montenegro. O cara que vomita num vídeo sobre inteligência artificial e diz: você por acaso é biólogo? Aí manda um vômito, sei lá. É burro. É que é o meme do Caetano, né? Cara, você é muito burro. Assim, não falaria na sua cara. Só não, claro que não. Né? É a covardia tecnológica, né? É o sujeito que está ali de trás. Mas isso já na década de 90. Eu escrevi um livro em 2002, que era Internet, Privacidade e Dados Pessoais. Primeiro livro que eu publiquei de direito. E falava sobre os elementos importantes de violação da privacidade. Mas discutia cookie, spam, coisas que hoje são... Enfim, estão lá atrás. Mas a parte fundamental era, sim, a compreensão de que existe um acovardamento das pessoas pela distância ali da tela. E isso não mudou. A gente está falando de 20 e tal anos atrás. Né? Até piorou. As pessoas mais acovardadas fazem mais. Né? Não consideram o que joga na internet uma extensão de si mesmo. Também. Não, imagina. Nada. É outra coisa. A pessoa não sabe nem o que é. Ela mesma é. Então, o importante é vomitar. O importante é eu destilar o meu fracasso. Isso. Dizer alguma coisa. Fracasso subiu a cabeça. Tem muita gente. É exatamente isso. É um disparate de frustração, assim, né? É um óbvio. É um comportamento tão óbvio que a gente... Que tem o mínimo de noção de vida, assim, a gente fala, cara, que pessoa triste. E o perigo, sabe qual é? É que a gente chegou num terreno que isso está sendo valorizado, o mínimo está sendo valorizado. Então você vê um movimento de Red Pill, Nossa, que eu prefiro nem comentar do ponto de vista do falou, conteúdo, né? Podcast, uma coisa lamentável, né? Coaches, né? A coachização da humanidade. Eu não quero saber a sua opinião sobre tal assunto que você diz que é especialista e você nunca fez. Ou então o poder do pensamento. Tudo que você cria, você vai conseguir. E essas pessoas têm uma coisa que... Exato, a positividade ultra tóxica. Positividade tóxica. Se você quer, você consegue. Calma aí, cara. Calma aí. A pessoa pega 3 ônibus. A pessoa tem que pensar no que ela vai... Como é que o cara botou agora? 14 horas de trabalho. Nenhum o quê? Ninguém fica pobre trabalhando 14 horas de trabalho. Não, fica morto. Não há pobreza que resista 14 horas. Morre aos, morre aos 35. Que mantra, que coisa bonita. Uma pessoa... Quantos milhões de seguidores Imagina uma pessoa entrar pra história porque escreveu uma frase dessa. Imagina o outro entrar para a história porque ele simplesmente se sentiu muito ofendido que a moça queria tomar uma breja. Uma breja. Falou, e aí, não, breja. Eu tomo Campari. Eu não sei se a Campari ficou feliz com a Não ficou não. Mas assim, o cara virou, não é um meme. Essas pessoas não estão virando memes. Elas estão virando... Presidente. Revelações. Fui obrigado, compelido a perder o raciocínio. Foi mal. Você tomou café frio.
Não, imagina você entrar pra história por isso, cara. Que coisa Eu acho que, na triste. verdade, eles viram personagens, né? É uma coisa... Personagem, Personagem, acredito. é tão caricato. Caricato que e não é mais um elementos. meme, Não, aí a uma pessoa quer coisa aquilo, que quer não- repetir aquilo, quer ser daquele jeito. Aí tem uns que fazem umas coisas místicas, e se vestem assim, uns cabelinhos e movimentos e tal. Pá, eu não vou citar nenhum. Né? Mas, Os gurus tá, que a gente tava falando Os gurus, também. eu não Vitor, gosto, a gente tá o cara é falando- todo a gente tá assim. E aí o cara disso diz, agora. não importa ser rico, você precisa entender onde você chega com a sua riqueza, o que você faz com o seu dinheiro. Cala a sua boca, faz o que você quiser. Não Não, enche o quero- saco, quero. mas não vem aqui falar bobagem. Então, assim, por que você que é hater, que põe vômito ou cocô na minha foto com a Fernanda Montenegro, não vai botar um vômito, um cocô lá no perfil dos Red Pill e tal? Não, porque eles eles têm uma provavelmente carência, não é né? Red Pill, Eles têm não. uma carência, assim, Meu, o se a cenário gente for entrar psicanalítico é- nesse assunto com esses caras, olha... Vamos deixar isso para outro dia Não. pra gente fazer um podcast só não, disso. Mas assim, é muito engraçado que vários pontos que você colocou aqui hoje com a gente colocou também com a nossa outra entrevistada. Foi. Porque independente do assunto que a gente trata, a gente tá falando de relacionamento com ela, a gente tá falando com você, inteligência artificial. A gente vai pra isso. Claro, é Né? A gente humano vai que pra está esses conectado. pontos, né? A gente vai para os mesmos pontos do que a gente vê em rede social e dos coaches e das pessoas que fala, cara, Pensa o tá seguinte, tudo errado. Por que uma pessoa... Quer dizer, porque eu sei, é uma disfarçatez, mas como uma pessoa que não tem formação em psicologia, em psicanálise, em medicina, etc., ou qualquer coisa, ou biologia, então, como uma pessoa tem a disfarçatez de dizer, quando a mulher quer você, ela faz não sei o quê. Quando o homem, se você se posta assim, você é um homem de alto valor. Essa me dá muita vergonha. Homem de alto valor e mulher de alto valor me dá uma vontade de fazer de mocó. Vamos só estar. É um troço inacreditável. Que homem de alto valor. Você que está falando isso não é uma pessoa de alto valor, entende? Cara, que... Você é um personagem Incrível bizarro, essas coisas, imagina. cara. Você Tô- é Me mostra essa régua. Onde ela tá? o que é isso? Se você fizer isso, aquilo Quem vai ranqueou? acontecer. O cara fez os 10 mandamentos da imbecilidade. É, velho. cara. Não é E possível. vende livro, Vende. diz assim. 10 passos para ser mais imbecil, né? Essa sensação Podia fazer um mesmo. livro assim, quanto mais imbecil, melhor. Aí criticava todos. Que a gente tá num momento de redescoberta, eu acho, talvez, assim, de uma nova ascensão feminista, né? De baixar a bola e escutar, entendeu? Isso é só uma forma de o cara se proteger, de não se envolver, entendeu? A gente precisa errar menos. é Precisa só errar isso, menos. E o primeiro passo é reconhecer que você tá errando, querido. Então para de ler essa menos. porcaria e ouve a mulher que ela tá falando. Gente, tem Escuta. coach. Quem é você pra É dizer você, isso? irmão. Tem coach homem querendo dar dica pra mulher. Total! Eu tava num evento e o cara falando, vocês mulheres não podem se acovardar. E não sei o que. Cara, cala sua boca, cara. Não. Por favor, que pede você pra ir embora. sabe, pede pra ir embora. Não, fora que assim, aí não mente, né? Assim, o tipo todo é assim, é checklist. Não, O jeito que o cara a se gente veste, o vocabulário que ele usa, Não. o que ele faz. E o que eles querem as das relações mulheres. estáveis dele, não, sabe? Não, é um negócio, gente. carro é que- pior o carro que ele Cinco dirige. 5 casamentos falando no casamento, você precisa. O que você sabe? É. Casou 5 vezes? Você não Eu deu certo falo, seus eu queria- casamentos. Eu queria ter a autoestima dessa galera. Você Ah, fala, isso nossa, sim. Mas como É? eu queria. Isso como sim. eu queria, porque é um negócio assim, é de uma propriedade que os caras É. falam merda. É. Que assim, eu fico assustada. Eu falo, gente. a soma da imbecilidade, Da com autoestima dá um resultado. É isso aí que a gente tá É, vendo. defensor da família, pró-família, mas tem 3. Tem 3 É, famílias. exato. Qual família? Posso contar uma história engraçada? Porra, por favor. Não sei como é que a gente tá de tempo Eu e tal. também não sei como É. a gente tá de tempo. Caraca! Vocês falam muito, Falou da hein? Interartes Ah, aí. nem falei, vou falar rapidinho. E aí eu vou bater contar uma uma- história que tem a ver com isso, que eu tenho que ir lá pro outro, nem sei que horas são, deixa eu ver. Tô muito frito, né? Opa, muito frito. Vamos lá. Estou agora em turnê de podcast. Ah, ele tá que tá. É isso. Não, eu adoro o formato. Mas realmente eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque a gente falou de coisas densas, mas com leveza. Isso é maravilhoso. Então, eu desejo longuíssima vida e que chegue na próxima obrigada, a gente geração. espera. Realmente é muito legal. Eu vou.
assistir esse mesmo, além dos outros, óbvio, mas querer me assistir nesse ambiente, porque a gente faz tecnicamente, né? Claro. Mas eu quero assistir, eu quero me ver com vocês. Eu acho que foi legal delícia. mesmo. Podem ter E a certeza. gente quer, a gente sabe que você mora, né, em outra cidade, mas a gente já quer você mais vezes. Não, vem, com certeza. Você bateu em São Paulo, você avisa. Não, pô, já tem agenda daqui a um mês e tal, já vamos fazer Aí, mais, com ó. Vai certeza. fazer outro. Com certeza. Mas queria só contar uma coisa assim, rapidamente, da Interartes, aí terminar com uma história, talvez. Eu não vou contar do Javier Bardem, vai ficar pra próxima. Aí, ó, boa. Bom gancho, hein, pra próxima. Mas é péssimo, assim, o não coach do Javier Bardem. Sou eu. Para vocês verem, coaches, como é que é o negócio, eu não quis ser mentira. É o chamado contra-coach. Era coach naquele filme que ele fez o papel de um brasileiro. Mas eu vou deixar na curiosidade essa para vocês chamarem mesmo. Aí eu vou contar uma outra. Mas só da Interartes eu não vou ficar falando porque é uma questão institucional, assim, mas assim, eu tenho uma posição de líder, né? Ali, sou o diretor, o presidente executivo, formei há 18 anos e a associação hoje está num momento muito importante, que é de realmente conseguir unificar ou unir a luta, e agora conseguindo unir com dubladores, com locutores, com diretores, com roteiristas. Então, o que eu acho, que eu queria conclamar as pessoas é, de fato, a entender que todo esse universo é um universo único, é um universo da possibilidade de criação. Então, não é uma instituição corporativista que vai defender os atores ou um projeto de lei. É todo um entendimento da valorização do artista e da arte. Então, a associação começou com 7 pessoas, 8 pessoas, porque eu fiz um movimento no dia da Assembleia para convidar as pessoas para almoçar, para poder existir a associação. E hoje a gente tem 3.000 e tal artistas. Existe um tratado internacional. Hoje a nossa presidente é a Bel Kutner, foi a Glória Pires, 6 anos, foi o Edwin Luiz. Então, esse espaço de interlocução que a gente tem e entre os artistas, ele hoje, claro, consolida um papel institucional, mas ainda assim eu enxergo fragilidades. Então não adianta eu ter acesso a 3.000 artistas ou pegar o WhatsApp e falar com qualquer artista, que isso não resolve o entendimento do coletivo. Então existe uma fragilidade no coletivo que a gente precisa recuperar. E eu acho que esse movimento de greve, acho que esse movimento de inteligência artificial mostrando que pode piorar, eu acho que isso pode ser um combustível para isso. E as pessoas têm que entender que, para além do corporativismo, tem essa proteção do criativo. Respeita o ator ou atriz que você gosta. Respeita a gente. Respeita, Humana, sabe? Ajuda, criação, luta, vai lá e diz, exato. pô, eu gosto da Glória Pires, da Bel Kutner, do André, do Thiago, eu vou dizer que eu estou de acordo com a luta deles, eu vou usar as redes sociais para fazer isso. Então façam isso. Diga para as pessoas que você gosta e respeita o artista que te faz ter uma vida melhor. Eu acho que esse é o ponto. Então, a inteligência artificial e esse movimento está servindo para mostrar que esse problema não é de uma corporação corporativista, né? De uma corporação é a das capitalistas, mas assim, isso não é um problema das coletividades. Isso é um problema de todo mundo. A gente vai se deixar ser consumido por ferramentas nesse nível, assim, você não vai se incomodar se o artista que trabalha no streaming não vai fazer depois ou vai estar jogado daqui a 15 anos. As traças, isso não te incomoda? Isso não é desagradável? Entende? Então é esse momento que a gente está. A gente precisa sair da coisa sindical, sabe? Associativa e pensar assim, isso é um problema de todo mundo. Se você protege um pouco o artista que você gosta, é humano. Mas aí, enfim, feito isso, vou contar uma história rapidamente. Estamos em Brasília, Carolina Ferraz, Glória Pires, um beijo para as duas. E estamos lá numa agenda antes da pandemia, uma agenda com o Ministério da Cultura, etc. Beleza. Aí precisávamos ir lá para onde a gente estava dormindo, pegamos um táxi, entramos no táxi, eu fui na frente, Carolina e Glória atrás, elas vão lembrar dessa história que é deliciosa. Estamos lá conversando, de repente um motorista reconhece a voz da Carolina. Aí ele fala, você é Carolina Ferraz? Você sou eu, esse aqui é o motorista. Você é Carolina Ferraz? E ela aqui, sou e tal. E aí, minha mulher ama você.
ela ama você, a sua voz é incrível, e ela viu todas as novelas e mais não sei o quê, e ela acompanha da moda. E foi falando, e a gente achando aquilo engraçado, e ele não reconheceu a Glória Pires. Ele não viu, então assim, atrás, tudo né? bem, Viu, mas ele não reconheceu a voz da Pela Glória, que é voz. muito marcante também. Sim, né? E aí a gente percebeu, ainda sem se olhar, que isso era um fato inusitado. E uma dada hora ele fala, quando chegar lá, por favor, eu preciso tirar uma foto que a minha esposa precisa ver que você veio no meu carro. E ficamos lá conversando, ganhando um tempo ali, rindo, já fazendo brincadeira com ele sem ele perceber. Não falamos nada da Glória. Chegamos lá, aí ele veio todo animado, falou, que legal, posso te dar um abraço? Dei um abraço e tal. Aí eu disse, o senhor quer que tire a foto? Claro. E ele, nada de Glória Não tinha Pires, visto ela nada de ainda. Glória Pires. Falou nada. Aí eu falei, vou tirar uma foto sua? Claro, tirei uma foto, não sei o quê. E Glorinha olhando assim. Aí eu falei, quer tirar uma? Ela falou, quero. Aí ela foi lá, ficou na frente, tirou pra provocar. Eu falei, aí ele falou lá o nome dele, que eu não me lembro, seu Francisco, vai. Seu Francisco, pro senhor essa parte. Seu Francisco, posso tirar com as duas meninas? Acho que o senhor pode mostrar para sua esposa e tal. Aí a Glória ficou do lado, a Carolina do outro. A gente tirou um monte de foto e ficou rindo. Ficou uma cena muito engraçada. Ele sem saber que era a Glória Pires, né? Nem peguei o contato dele para Ele não saber reconheceu depois. até o pra final. ficar- Ele não não reconheceu. Descobriu em casa só. Foi embora. E a gente ficou rindo com essa história. O seu Francisco não sabe que estava do lado da Glória Pires. Vai mostrar a foto com a Carolina Vai. Ferraz. E a esposa vai falar, e a Glória Pires? Tu não falou E a com Glória ela, Pires? A cara. Glória Pires, você não falou com ela? E ele ficou só imaginando as hipóteses que da maravilha. história. Deliciosa, né, cara? Mas elas tiveram, assim, a perspicácia e a agilidade de deixar a coisa Deixar acontecer. rolar, né? Como incríveis atrizes e artistas que são, deixaram a cena acontecer. Então foi maravilhoso, cara. Muito bom, né? Isso precisa continuar acontecendo. Pois é, exato. É isso. Acaba chegando nisso. Olha que Exatamente. finalização Né? brilhante, hein? Para estrear o nosso podcast, nossa semana, nosso mês, né, de estreia, Vitor, passou que a gente nem viu de tão É bom mesmo. que foi esse papo. Foi mesmo. A gente te agradece demais de estar Eu que aqui. agradeço. Pra quem tá assistindo, o Vitor é do Rio de Janeiro e a gente deu a sorte dele estar em São Paulo bem no nosso dia de gravação. O André que apresentou ele pra gente. Assim, sensacional, assim, tô super feliz, estamos super felizes, assim, foi muito gostoso. Tanto que já fazemos o convite pro Por próximo. favor. Né? Vambora. E vamos aí, é isso? Considerações finais? Mais alguém? Olha, uma honra receber você, Vitor, de verdade. Assim, além de todo esse aprendizado, não só sobre inteligência artificial, mas a gente poder conversar sobre o humano, né? Sobre essa importância, essa valorização também, repensar também as nossas relações. E já fica aqui o convite para uma Vou voltar. próxima, com Vocês certeza. estão fritos agora. Por Agora, mim, iria agora mais eu já uma sei o hora aqui, endereço. Agora eu já sei o endereço. Muito obrigada mais uma Imagina, vez. eu que agradeço. Obrigado, gente. Nós temos um amigo em comum, o Tiagão, que eu vou Isso. convidar ele para vir daqui uns dias também. Isso, chama ele. Nos conhecemos por ele e logo depois eu conheci a Interartes. Você me falou da Interartes naquele dia. Eu não entendi direito. Fui pesquisar no outro dia, daí entendi. E poucos dias depois daquilo, talvez 10 dias, eu já estava fazendo um curso de do roteiro. Thiago. Legal, né? verdade. A Demais, partir cara. do movimento da Interartes, que é um movimento de devolver para o artista alguma coisa. Isso que é muito importante. Então, se você que é artista, dá uma olhada na Interartes, segue a Interartes no Instagram, se associa à Interartes. O que vem ali é muito benéfico, é muito legal, uma instituição séria que trabalha já há muito tempo, a figura do Vitor de líder, e eu acho que a gente deve... É isso, é um movimento de união do artista, porque estamos correndo um risco. É um risco que é maior que nós, é um risco corporativo, um risco de grandes conglomerados, entende? E a gente precisa defender o humano, precisa defender o artístico, então dá uma olhadinha na Interartes, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, Arrasou, gente. obrigada. Obrigado. Obrigada, Vitor. Gente, é isso. A gente fica por aqui. Até a próxima.